boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma aula de tecnologias emergentes para o primeiro ano do curso técnico em agronegócio. Então, gente, essa disciplina, a gente já passou por várias etapas, né? Inclusive, falamos nas primeiras aulas sobre a questão dos componentes de um computador, né? Então, falamos do hardware, do software, de vários tipos de aplicativos que a gente utiliza e a gente vai precisar entrar agora em si nas ferramentas que a gente utiliza para trabalhar, né? Então, vocês serão futuros técnicos em agronegócio, né? E precisam conhecer essas ferramentas de produtividade, o pacote Office. Hoje a gente vai começar com o Word, né? Eu não ouço vocês, mas eu gostaria que levantassem a mão. Quem aqui escreve documentos no Word? Só para eu ter noção aqui, eu quero ver a tela aqui. Quem aqui escreve documentos no Word? Das aulas, né? Faz trabalhos no Word. Levante a mão quem faz documentos no Word. Estou vendo uma mãozinha levantada ali. Ninguém mais faz nada no Word? Sério, gente? Então, assim, digo a vocês que vocês precisarão, certo? Esses aplicativos de produtividade são muito importantes para o mundo corporativo, né? Para a área de trabalho. Vocês, principalmente, como técnicos em agronegócio, vocês precisarão fazer muitos documentos em Word, né? Relatórios, né? Dependendo de onde vocês trabalharem. Então, vamos aprender, então, né? Vou botar vocês para produzirem também um documento em Word para a atividade que a gente vai fazer. Vocês sabem que estamos quase terminando esse segundo trimestre, né, que estamos trabalhando. Então, a gente vai fazer uma atividade em breve para o término do trimestre e a prova é daqui a 2 semanas, tá bom? De tecnologias emergentes. Então, vamos falar sobre o pacote Office, né? Esses aplicativos de produtividade que vocês vão precisar utilizar bastante no mundo corporativo, como futuros profissionais, né? Técnicos em agronegócio. Então, vamos conhecer esses programas que a gente utiliza, ter familiaridade com esses aplicativos de produtividade, certo? Então, a gente vai conhecer um pouco do Office, né? E diferenciar do software que a gente utiliza para texto, para planilha e apresentação. Deixa eu ver se eu estou com... eu acho que a gente vai... Tá, vamos lá. Então, a gente vai conversar aqui sobre esses assuntos. Vamos começar com uma questão que a gente sempre começa com um problema, né? Sempre começa com um problema que a gente discute e desenvolve ao longo da aula. Vamos falar de um relatório muito impossível, né? Então, esse relatório, Lucas precisa entregar esse custo de produção da fazenda. Deixa eu pegar o laser aqui, que toda vez eu perco ele. Vamos lá. Acompanhem comigo, não ouço vocês, mas acompanhem aqui no slide, certo? Então, o estagiário Lucas precisava entregar o custo de produção da fazenda e um relatório de visita técnica. Sim, vocês farão muitos relatórios, principalmente no documento Word, né, de visita técnica. Ele fez os cálculos dos custos, escrevendo tudo no Word, somou na calculadora e digitou o valor. Ele fez o texto do relatório dentro do Excel, né? Que é aquelas planilhas que você tem custos, que você coloca várias informações. Tabelas também, certo? Resultado, o gerente não conseguiu conferir as contas porque não tinha fórmula, né? Então, a gente vai ver também, futuramente a gente vai ver Excel. A gente não vai ver Excel hoje, mas em aulas posteriores. Então, no Excel, a gente utiliza algumas fórmulas para os cálculos matemáticos, certo? Então, ele também não conseguiu ler o texto, porque estava todo desconfigurado. Então, essa é uma das funções que vocês precisam fazer. Inclusive, vocês vão configurar textos no Word, né? Das atividades que eu vou fazer para vocês. Então, ele usou o computador, mas o trabalho ficou ruim,
qual foi o erro que aconteceu, né, para escolher essas ferramentas. Eu vou falar logo a resposta, porque a gente perdeu alguns minutos de aula e depois a gente consegue vencer, tá? Então, cada ferramenta que a gente vai utilizar, no mundo corporativo tem uma função específica. Vocês estão vendo aí nessa foto, né? Isso aqui é uma caixa de ferramentas, né? Alguns conhecem, alguns não, mas assim, cada ferramenta dessa é para um lugar diferente. Então, assim, tem caixa de ferramentas que você usa para consertar carro, bicicleta ou outros objetos. Então, cada ferramenta dessas, você tem uma função. Ele aperta algum tipo de parte, componente do que você está trabalhando, certo? Então, o Excel, gente, o Excel é como se fosse uma calculadora gigante. É um programa de produtividade que vocês fazem cálculos, montam tabelas, né? Tem várias informações que vocês vão utilizar. Então, se você digita no Word, você perde a inteligência do cálculo, porque os cálculos matemáticos, né, ficam no Excel, as fórmulas matemáticas. Então, você desenvolve os cálculos, você desenvolve as tabelas dentro do Excel, e só quando prontas que vocês podem pôr no Word, né. Então, o Word, a principal função do Word, dessa ferramenta de produtividade, é a formação desses textos, né. Então, o Word é que vai formar os parágrafos longos e as leituras corridas. Então, o Excel é uma calculadora que forma os cálculos matemáticos, as tabelas, né, com os dados, e o Word vai fazer os textos, certo? Então, a gente tem que saber para que serve cada ferramenta dessa. Quando é que a gente vai usar o Word? Quando a gente vai usar o Excel. São 2 aplicativos de produtividade que vocês vão utilizar bastante na área corporativa que vocês vão trabalhar como técnicos, tá? Então, vamos conhecer a função de cada um desses? Vamos lá, né, gente? Então, são os 3 aplicativos de produtividade que a gente mais utiliza, né, software de produtividade que a gente mais utiliza. Então, no mundo inteiro, né, qualquer escritório do mundo, vocês vão utilizar esses 3 tipos de programa. O processador de texto, que vocês utilizam, né, os documentos Word, certo? E o Google Docs. Eu estou utilizando aqui o Google Docs. No final da aula, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, que é o mesmo do Word, mas o do Word você tem que baixar o software da Microsoft, certo? Temos a planilha eletrônica, que eu acabei de falar, né, para vocês fazerem bastante cálculos, tabelas e dados. Então, você usa o Excel e do Google, você usa o Google Sheets, certo? Para fazer esses cálculos. Para o Excel, você tem que ter instalado a ferramenta do Microsoft também, o Microsoft Excel, tá? Na apresentação de slides, né, vocês usam para reuniões e palestras. E para as aulas também, né? Estou utilizando aqui, né, essa apresentação de slides para a aula com vocês. Então, eu estou utilizando essa ferramenta aqui, que é o PowerPoint. Então, essa ferramenta que vai estar passando os slides é uma ferramenta de produtividade que eu estou utilizando para vocês. Com vocês, na verdade, né? No Google é o Google Slides. Então, para que serve esse Word, né, gente? Esse editor de texto, de documentos que vocês vão precisar utilizar. Então, você vai criar documentos escritos profissionais, né? Então, na área agro, que vocês estão trabalhando diretamente, vocês vão emitir laudos, né? Vocês têm que usar esse aplicativo de produtividade para emitir laudo. Receitas agronômicas, que trabalhar com a parte de agronomia. Os contratos também de arrendamento, gente, vocês têm uma propriedade rural, e todo esse documento, toda a formação desse documento, você vai fazer ele no Word, né? Toda a documentação que você precisa dispor, né, como ofício para a prefeitura, vocês também farão na criação de texto do Word. Então, ele é um aplicativo de produtividade que você utiliza para formação de textos, né, criação de documentos, certo? Então, nele, para você utilizar os documentos, para você enviar esses documentos em Word, você precisa formatar ele, tá?
Você não pode escrever esse aplicativo, essa edição de texto de qualquer maneira, da maneira que vocês querem. Existe uma norma que vocês utilizam esse aplicativo de produtividade, que é a norma ABNT. Então, essa norma, ela vai dizer qual tipo de letra que você vai utilizar, qual a fonte, né, o tamanho da letra, a margem do documento. Então, são várias normas que vocês vão precisar saber, né, ABNT, para poder dispor de um documento em Word, né, que para você postar, para você utilizar no seu dia a dia, certo? Então, inclusive, esses sumários automáticos, né, e corrigir a ortografia. Então, se vocês tiverem algum erro ortográfico, erro gramatical em relação ao português, o Word corrige também esses erros gramaticais, tá? Cada vez a gente tem que fazer menos, né? O Excel é aquela planilha que a gente utiliza principalmente para organizar dados, né? Para colocar os dados, fazer vários cálculos, que a fazenda de você, a fazenda que vocês vão trabalhar, outra qualquer propriedade, não sei em que ramo cada um de vocês vão trabalhar, dentro das possibilidades que vocês têm, né, dentro do agronegócio, mas todos os cálculos, né, são feitos dentro dessa planilha eletrônica que é o Excel. Então, dentro do Excel, você vai organizar todos os dados numéricos que vocês têm, né, dos dados de onde vocês estão, e vão fazer os cálculos matemáticos automáticos. Então, esses cálculos automáticos, gente, que vocês utilizam, ajudam vocês tipo, quando você precisar fazer um outro cálculo, a fórmula já está lá disponível e facilita o trabalho de vocês. Por isso que quando você lida com números, com cálculos, vocês têm os cálculos específicos que você vai utilizar no Excel, e aí você utiliza ele para fazer os cálculos matemáticos, certo? Então, dentro da área de vocês, né, de agronegócio, vocês utilizam, principalmente nessa área de gestão, né? Fluxo de caixa, você vai saber, né, aquele cálculo, quanto de caixa que eu tenho onde eu estou trabalhando, né? Quanto de dinheiro que tem, quanto de dinheiro que vai sair, quanto eu tenho que pagar meu fornecedor, quanto que eu tenho que pagar a quem eu estou comprando um insumo, quanto que eu vou receber de dinheiro por algo que eu vendi. Então, tudo isso vai estar no fluxo de caixa, né, gente, que vocês vão estar fazendo nessas planilhas do Excel, certo? Custos de produção também, vocês vão estar desenvolvendo no Excel, né? Vocês sabem que o agro, você tem que estar na ponta do lápis, né? E no Excel, essas informações para vocês saberem quanto que vocês estão tendo de custos, para vocês saberem quanto que você tem de lucro e se está valendo a pena a atividade, certo? Dentro dessa planilha Excel, vocês também fazem controle de estoque de insumos, né? Os insumos que vocês utilizam na atividade que vocês estão realizando. E análise da produtividade. Então, tudo que envolve cálculos é realizado nessa planilha eletrônica do Excel. Então, se você muda um número, a planilha vai recalcular tudo sozinho. Então, você tem que saber exatamente, saber a fórmula certa, né, do Excel para poder fazer esses cálculos. Certo? Entenderam até aqui? Me dá um joinha aí, já que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Dá um joinha para mim. É difícil não ouvir vocês. Adoro ouvir a voz de vocês, mas tudo bem. Vamos lá, dando continuidade, né? Então, gente, a rotina do escritório rural, né? Se vocês trabalharem em fazendas, o técnico de agronegócio, ele passa metade do tempo no campo, né? Ele não fica muito tempo com acesso a essas ferramentas, né, de Excel, Word, daí a maior parte do tempo ele está em produtividade, né? Então, em campo. Então, eles precisam digitar rápido e usar muitos atalhos para melhorar essa produção. Olha que bom, estou ouvindo vocês. Agora sim! Ouvir a voz de vocês é maravilhoso. Muito bom saber que vocês estão aqui comigo. Eu me sinto sozinha quando eu não ouço vocês.
Então, vamos lá. Então, o técnico, né, como vocês técnicos em agronegócio, que trabalham no escritório rural, né, por exemplo, vocês precisam saber digitar rápidos, precisam saber utilizar rapidamente essas ferramentas, né? Então, você tem alguns atalhos que vocês vão utilizar, né? Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z, né? Dentre outros que são essenciais para a produtividade, certo? De acordo com o que eu falei agora, esses dois aplicativos aí, o Word e Excel, agora que eu estou ouvindo vocês, eu quero ouvir em alto e bom som, e bom tom de vocês. Se o chefe de vocês pedir para vocês fazerem um gráfico comparando a chuva de 2024 e a chuva de 2025, qual é o programa que vocês vão abrir primeiro? Desses dois aí? O que vocês acham? O Word ou Excel? Cadê a galera do Word? Levanta a mão aí para eu ver como é que estão vocês em relação a isso que eu falei. Levanta a mão aí a galera do Word, que acha que é no Word. E a galera do Excel, levanta a mão aí para mim. Ah, levantou a mãozinha aí, tá vendo? Com certeza, né, gente? Com certeza, Excel, né? Então, se o chefe pedir para vocês fazerem um gráfico comparando, né, a chuva de 2024 e de 2025, o primeiro que você vai abrir é o Excel, né, gente? Então, como a gente acabou de falar, né, para vocês, o Excel, que você utiliza dados, né? Que você trabalha com planilhas e você também produz gráficos, né? Então, no Excel, você vai inserir dados das chuvas de 2024, dados da chuva de 2025. Você vai organizar todos esses dados em uma tabela, certo? E a partir desses dados que você tem, você vai criar um gráfico, né? Um gráfico que pode ser vários tipos de gráficos aí. Vocês são o primeiro ano, então vocês já estão tendo matemática, né? Vocês estão vendo função, né? Já viram função de primeiro e segundo grau? Com certeza sim, né? Então, esses gráficos que vocês fazem, né? Quando você trabalha na matemática, função, você pode gerar esse gráfico no Excel, de acordo com os dados, né? E aí vocês podem gerar gráficos de linhas, gráficos de colunas, gráficos de barras, certo? E coloca informações sobre esse gráfico, né, gente? Vocês colocam o título do gráfico, a legenda e a aparência. Então, depois, né, você criou esse gráfico no Excel. Se você precisar colocar ele numa apresentação, você pode colocar aqui no PowerPoint, como é esse programa que eu estou utilizando aqui com vocês, né? Então, vocês podem colocar ele no PowerPoint. Certo? Então, o que eu estou utilizando aqui com vocês para dar aulas, né? É o PowerPoint. Então, esse PowerPoint, ele dá um apoio visual, uma comunicação oral. Então, o PowerPoint está facilitando a minha vida, né? E a de vocês, porque vocês veem o meu slide, eu consigo organizar para vocês e a gente consegue debater juntos, né? Então, ele me dá um apoio visual para essa comunicação oral, né? Entre eu e vocês. E de vocês para mim também. Então, no agronegócio, gente, vocês vão utilizar muito o PowerPoint para dias de campo, né? Reuniões que vocês têm que ter com a diretoria, se trabalham em cooperativa, né? Não sei se vão trabalhar em agroindústria, se vão trabalhar na parte de comércio, não sei. O link de opções, né, para vocês trabalharem é imenso, né? Então, assim, vocês podem trabalhar também com venda de projetos, né, para bancos. Então, tem um leque de opções. Então, quando vocês precisam demonstrar, fazer uma reunião, né, tentar escrever um projeto, desenvolver e tentar apresentar para alguém, vocês vão utilizar esse PowerPoint, que é esses slides aqui, certo? Então, o foco do PowerPoint, gente, é imagem e tópicos, né? Que a gente tem sempre uma imagem para estar referenciando e os tópicos que a gente está trabalhando aqui, né? 1, 2 e 3. Então, são esses tópicos
que a gente utiliza, né? Quando vocês forem apresentar, inclusive vocês estão vendendo um insumo, né? Se vocês trabalham na área de comércio, vocês estão querendo vender um insumo para o seu produtor rural. Então, vocês fazem uma apresentação no PowerPoint, mostrando todos os dados e tudo. Inclusive, vocês viram esse gráfico aqui? Esse é um gráfico também que a gente gera no Excel, né? E aí, para ficar bem organizado, a gente bota no PowerPoint, se for apresentar, né? É um gráfico aqui de barras, né? Que mostra aqui a quantidade, né? Na linha do eixo X, Y e da linha do eixo X, que vocês conhecem aí na função, certo? E muito dessas informações, gente, que vocês, né, têm, que vocês produzem, né, no Excel, no Word, no PowerPoint, vocês vão salvar não só no PC, né, que é no computador que vocês estão utilizando no trabalho de vocês, né, no mundo corporativo. Vocês podem colocar esses arquivos na nuvem. Vocês têm, né, o Google Drive. Todos vocês têm Google Drive, que salva aquelas fotos que vocês tiram no celular, né? Então, e várias informações de vocês ficam salvas lá no Drive. São na nuvem. Então, são vários... nessa nuvem, você não perde essas informações. Tipo, se o computador de vocês, tipo assim, o celular, pifar, você não perde todas as fotos, os vídeos, as informações que vocês têm. Se estiver salvo na nuvem, vocês não perdem essa informação, certo? Então, na nuvem, ele salva automaticamente no navegador. E vocês conseguem editar a qualquer momento esse mesmo documento, né? Vocês conseguem editar esse documento o quanto que vocês precisarem, certo? Sim, como eu falei com você, esses aplicativos de produtividade, vocês utilizam bastante. No Office, né? Vocês usam Microsoft PowerPoint, Microsoft Word e Microsoft Excel, né? Então, nesse Office 365, que é o Microsoft, certo? E uma informação muito importante, né? Muitos desses documentos, né, que você produz, tanto no Word, tanto no Excel e no PowerPoint, principalmente no Word, né? Vários documentos que a gente utiliza no Word, a gente não salva no Word. Às vezes não... Inclusive, a maioria das vezes, a gente não salva esses documentos no Microsoft Word. A gente salva em PDF. Vocês já receberam a imagem, coisas em PDF aí no celular de vocês, arquivos? Né? Muitos documentos que as pessoas compartilham com vocês, né? Que a maioria de vocês usam mais celulares, né? Usam uma quantidade menor de computadores. Então, vocês utilizam nesse documento PDF, né? Então, é tipo uma foto desse documento PDF, né? Que vocês podem colocar, você pode transformar, inclusive, um documento em Word que você editou em PDF. Em PDF, a pessoa que recebe essa informação não pode editar, certo? Então, esse documento seu acaba tendo uma segurança, né? Você está vendo esse cadeadinho aqui? Então, acaba tendo uma segurança. Então, o que vai acontecer? Se você transformar esse documento de Word em PDF, a formatação dele não vai se modificar, né? Você vai manter essa formatação do documento e você vai poder enviar diretamente para uma pessoa imprimir, e a pessoa que você enviar não vai editar o seu documento. Então, você vai escrever, né, no Word essas informações, mas você vai enviar para o cliente em PDF. Então, para que esse cliente não possa editar essa informação de vocês, né, desse documento de vocês. Então, é uma proteção desse documento que vocês editaram, que vocês produziram, e você edita no Word, escreve no Word e manda em PDF para ele ver, visualizar e poder, tipo, um resumo de compra, de venda, de algo que eles estejam querendo te vender. Então, vocês estão querendo vender para o seu produtor, tipo um insumo. Você faz todo o orçamento desse insumo no Word, escreve informações e manda para ele em PDF, e ele vai ver, dar o ok, que quer, o que não quer, e negociar com vocês. Mas eles não vão modificar o documento de vocês. Certo?
Vamos ver aqui o que vocês entenderam aqui desses aplicativos de produtividade. Vamos lá. Vamos aí fazer a última atividade antes do término da aula, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou falar esses tópicos aí e vocês vão lá levantar a mão e dizer rápido qual deles é. Vamos ver, vamos junto. Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Então, eu vou falar e vocês vão dizer, isso é Word, isso é Excel, isso é PowerPoint. Vamos lá. Primeiro, fazer a lista de convidados para o churrasco da empresa. Onde é que eu vou fazer essa lista de convidados? Word, Excel ou PowerPoint? Onde é que eu vou fazer a lista? Quero ouvir alto, não ouvi vocês. Onde é que eu vou fazer a lista? Word, Excel ou PowerPoint? No Word, né, gente? Esse primeiro aqui a gente vai estar escrevendo, ó, lá, a lista de convidados que a gente quer levar para um churrasco. Então, a gente vai escrever no Word. Escrever uma carta de demissão. Word, Excel ou PowerPoint? Hein, gente? Onde é que eu vou escrever? Qual deles eu uso para escrita? Escrever um documento? Vocês não entenderam nada do que eu falei? Estou falando sozinha, gente. Word, Excel ou PowerPoint? E aí, me contem. No Word também, né, gente? Venham para cá, para perto de mim. Não fujam. Então, gente, tanto a lista de convidados quanto a carta de demissão, a gente vai utilizar no Word. Calcular a média de produtividade de 10 talhões. Fazer cálculos. Eu faço cálculos em qual desses? Excel. Excelente. Montar os slides para o dia de campo. Qual desses eu uso? Montar os slides é qual, gente? É o PowerPoint, né? Esse daqui que eu estou montando aqui, ó. Isso aqui que eu estou trabalhando com vocês é a slides, o PowerPoint. Então, eu estou montando os slides para a aula, né? E criar um contrato de compra e venda, a gente utiliza, geralmente, o Word. Certo, gente? Então, é isso, né? Hoje a gente vimos esses aplicativos de produtividade que vocês utilizam aí na área corporativa, né? No Word, a gente faz o quê? A gente escreve textos, fazemos também laudos, né? Vocês vão emitir bastante laudos, principalmente nessa área técnica do agro. Os contratos, né, gente? Os contratos de arrendamento, vários contratos que você tiver com seu cliente, você vai utilizar o documento Word, né? Se vocês forem vendedores, se estiverem vendendo um produto, vão trabalhar com contratos e o documento vai ser escrito no Word. No Excel, a gente trabalha com contas, então a gente faz cálculos matemáticos, né? A gente faz, ó, constrói tabelas e a parte toda de gestão, gente, o coração do agronegócio é o Excel, né? A gente vai precisar dele o tempo todo, na verdade, no ambiente de trabalho de vocês, né? Então, o Excel é o coração do agro, é o que vocês mais utilizam. Vocês vão ter sempre que estar alimentando os dados, né? Tudo certinho lá no Excel para já estar gerando, fazendo cálculos, né? Esses cálculos aí de matemáticos, cálculos contábeis, cálculos administrativos, certo, gente? E o PowerPoint a gente utiliza bastante para as apresentações visuais, certo? Certo? Tá, ó, eu vou montar uma atividade para vocês no Classroom, fiquem atentos, certo? Porque a gente falta 2 semanas para o término do trimestre. Então, essa segunda parte da nota de vocês, vão fazer uma atividade no Classroom, e daqui a 2 semanas vocês vão fazer a prova. Então, fique atento ao Classroom, que eu vou passar uma atividade para vocês realizarem, e para a gente compor essa atividade e a nota da prova que vocês vão fazer daqui a 2 semanas, certo? Vai compor o restante da nota de vocês desse segundo trimestre. Tá certo, gente? Tá.
Eu vou identificar como sim, né? Vou identificar o silêncio como um sim. É uma satisfação ver vocês, tá? Mais uma tarde aqui com vocês. Eu desejo uma ótima tarde e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.